Mateus 16, iniciando a leitura no verso 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão, Pedro, respondendo, disse-lhe: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo-lhe, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Nosso Deus e Pai, mais uma vez na Tua presença, nós te louvamos pela Tua maravilhosa graça, graça manifestada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e por essa razão podemos, ó Pai, estar nessa noite para cultuarmos o Teu nome e agradecer por tão grande salvação que o Senhor nos deste. Pedimos a direção do Senhor para que possamos estar atentos à Tua voz vindo da Tua palavra nessa noite. Que a Tua palavra possa servir de edificação como também de salvação nessa noite. Pois assim oramos agradecidos em nome de Jesus, nosso Salvador, a esperança nossa. Amém. Eu sempre gosto de justificar ou falar a respeito do título, porque o nosso português, às vezes nós falamos alguma palavra e nós não compreendemos. Isso acontece com qualquer um de nós. E como nós moramos no Brasil, que há uma diversidade por causa das regiões, às vezes você usa uma palavra no lugar, não é, às vezes você toma cuidado para usar essa palavra em outra região, aí fica difícil, né? Mas quando nós falamos sobre relevância, é algo que traz à nossa memória, é algo que sobressai, né? É aquilo que está em relevo, que está ali relevante. Pode ser acerca de uma influência ou de uma autoridade. Eu sempre gosto de usar ilustrações, e às vezes as pessoas nunca vão lembrar da mensagem, mas às vezes lembra da ilustração, e aí traz à memória a ilustração e acaba lembrando da mensagem. Eu sei que às vezes nós usamos ilustrações, e as pessoas às vezes gostam ou não gostam de ilustração, mas se eu falar alguma coisa durante a mensagem, dessas conferências, que não seja a palavra de Deus, pastor, o senhor falou isso, mas não concordo com isso, o senhor falou isso, outras palavras, nós estamos aí para nos corrigir. Mas se for a palavra de Deus falou ao seu coração, aí você não deve falar comigo não, você tem que falar com o dono da palavra. Mas para nós trazer nosso amor, o que é relevância? De certa vez, uma senhora de uma grande residência contratou alguém para colocar o carpete. Então colocou naquele carpete, o tapete, é chamado de carpete ou tapete em alguns lugares. Eu não sei se a casa pastoral aqui ainda tem o carpete. Não tem mais, né? Quando eu morava aqui era carpete, né? Hoje não se usa mais. Mas eu também morei numa casa em que eu fui responsável para essa casa pastoral colocar o carpete. Então a senhora contratou e estava lá o carpeteiro colocando o carpete. Colocando toda a casa. Quando chegou na sala, estava terminando, ele terminou, aí ele viu uma relevância. O que é relevância? Algo que sobressai. E o carpete fica lisinho, não fica? Aí ele viu que lá e falou: mas eu vou ter que tirar tudo isso para poder agora ficar tudo certinho. Aí a pessoa que coloca o carpete, ela usa um martelinho de borracha para ir batendo. Aí ele chegou naquela relevância, foi batendo, ficou certinho. Quando ele terminou, a dona da casa entra e falou assim: o senhor viu meu hamster? A palavra relevância também quer dizer conceito elevado, de grande valor, né?
Para aquela senhora, aquele ramo tinha um valor, não é? Mas ele estava ali com relevância e alguém não considerando, ele nem sabia o que era. Quando estive aqui em Uberaba, eu não lembro o ano, eu estava procurando um calçado para eu poder jogar. Eu jogo bem, como diz o pastor ali, só não foi profissional por causa das drogas, né, pastor? As drogas das pernas, né, que não podia controlar direito, né? Eu também sou quase igual o pastor ali. Mas eu, com 61, ainda jogo. Faço gol de longe ainda. Minha esposa fala, faz gol de longe porque você não aguenta correr até o gol. Fica de longe chutando e às vezes acerta, né? Mas eu estava aqui em Uberaba procurando. Aí eu passo assim, eu gosto muito de procurar casa beneficente, bazar beneficente. Aí passei numa rua ali, aí vi lá. Cheguei lá, falei com a senhora. Ela falou, não, não tem nada não. Eu faço coleção de relógios. Aí eu falei, não tinha um calçado, eu olhei, tinha 3 relógios. Olhei o relógio, peguei um, peguei outro. Falei para ela, quanto está isso daqui? Ela falou, isso aí, R$10. Mas não está funcionando. A dona deixou aí. Fiquei invocado com aquele relógio, que eu nunca tive esse relógio daquele jeito. Peguei, fui para casa, falei com a Eusânia, com o meu sogro, que alguns irmãos conheceram, o seu Claudionor. Aí a minha esposa, ele falou, mas por que você não comprou um relógio? Você faz coleção, eu tenho 40 relógios funcionando. Não sei quanto está parado lá. Por que você não comprou para fazer coleção? Eu falei, sabe da coisa, eu vou voltar. Só que era tarde já, mais das 5. No outro dia de manhã eu fui na loja, nesse bazar beneficente. Cheguei lá, a dona estava abrindo, eu entrei na loja. Falei para ela, o relógio, ela falou, a dona falou que ele não está funcionando, porque ela levou, e alguém deve ter mexido nele e tal. Mas está ali. Ela falou R$10. Ela falou, mas ela não faz mais barato. Não, um dia antes eu ia falar para ela que ia dar R$5 do relógio. Ela falou assim, ela falou, não, ela aceita R$5. Falei, tá bom, vou levar por R$5. Peguei, mão na carteira, uma nota de 50, a única nota de 50, e aí uma nota de R$2 com as moedas. Peguei, comecei a contar a moeda, deu R$2,95. Aí eu peguei a nota de 50, dei para ela, falou, não, o senhor não tem trocado? Eu falei, não, só tem R$2,95. Falou, não, pode ser R$2,95. Peguei o relógio. Saí com o relógio, fui no relojoeiro, falei com ele, e falou assim, ó, esse relógio que já deu o que tinha que dar. Peguei o relógio, fui saindo, e falou, você não quer R$200 no relógio, não? Peraí. Você já deu o que tinha que dar, ele querendo dar R$200 no relógio? Fui no outro. O outro olhou o relógio e falou, ó, esse relógio não tem conserto não, mas você não quer vender esse relógio, não? Falei, não. Fui para Pindamonhangaba, onde eu moro. Cheguei em Pindamonhangaba, falei com um rapaz lá conhecido, ele falou, eu posso levar o relógio em Taubaté, 10 quilômetros de distância, Pinda e Taubaté. Posso levar? Levou o relógio para consertar, voltou à tarde com o relógio na mão. Falou assim, pastor, R$200 no relógio agora. O senhor quer? Falei, não. Falei, tem alguma coisa aí. Falei, pastor, esse relógio aqui, só de ouro ele tem 2,5 gramas. Aí eu falei, vou ver que relógio é esse. Esse reloginho aqui. É um Begate alemão. 3.500 para cima. 5. Esse aqui não existe mais, que é o antigo. Não é? Qual o valor que a pessoa deu para esse relógio? Nenhum valor. Relevância da igreja. Algo que sobressai e de grande o quê? De grande valor. Às vezes eu e você, nós não damos o valor que a igreja tem, a relevância da igreja, porque nós somos acostumados a vir para a igreja não saber o conceito elevado que a igreja tem. Quando nós vamos aqui para o texto, o Senhor diz para Pedro, se tu és Pedro, no original o termo aqui do grego usado é Petros, pedra, pequena pedra, que no aramaico é Kefas, que foi dado o próprio Senhor Jesus Cristo lá em João 1,42, naquela conversa ele diz o que? Chamou Pedro de Cefas, que é Kefas no aramaico, que é pedra pequena. Nós temos aqui o texto grego registrado por Mateus, que faz uma distinção entre Petros, que é pedra, e Petra, que é rocha.
distinção que não deve ser desprezada. Nós temos aqui também razões para afirmar que essa pedra, rocha, é Cristo. Porque o contexto que vai do versículo 13 ao versículo 20 que nós lemos, gira em torno da identidade e da missão do Senhor. Então, o Senhor diz para Pedro: eu edificarei o quê? A minha igreja. São 3 palavras que nós temos que notar aqui para nós termos uma compreensão, para nós irmos para o livro de Atos, quando Paulo fala à igreja de Éfeso, e aí nós entramos propriamente dito para a relevância da igreja. A primeira palavra é Petros, pedra pequena. A segunda é Petra, rocha. E a terceira palavra, ele diz: eu vou edificar a minha eclésia, a minha igreja. Eu não tenho dificuldade nenhuma de aceitar que alguns têm essa posição, que a interpretação aqui, o Senhor está se baseando na confissão de Pedro. Eu não tenho problema nenhum, porque a confissão de Pedro exalta quem? Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas a minha convicção é que a igreja está alicerçada e edificada em cima de quem? De Cristo. Paulo, quando escreve Efésios, ele diz então, dos quais os profetas e apóstolos, fundamento, aonde está afirmado a igreja, Cristo. O próprio Pedro vai dizer as pedras que os edificadores o quê? Rejeitaram. Mas quando nós vemos essa palavra aqui, eclésia, no seu sentido mais restrito, é de dentro chamado. Parece até um índio falando, né? Que é de dentro chamado. Ou chamado de dentro de. Ou chamados para fora. Que é o que muitas nós vezes usamos. Igreja, eclésia é o quê? Chamados para fora. Quando nós observamos aqui o sentido, o significado mais específico, nós vamos ver o contexto em que o Senhor diz isso. Embora que o Senhor estivesse ali, a Bíblia vai dizer a localidade que ele está em Cesareia de Filipe, que é diferente da Cesareia Marítima, que é a capital da Judéia. Então, nesse local havia muitas pedras. Alguns dizem, mas será que Jesus está olhando para a pedra pequena, dizendo, tu és Pedro, a pedra pequena, e olhando para a maior, eu sou a pedra maior? Mas Jesus estava usando uma coisa que era muito comum naquela época, que as cidades tinham a sua eclésia. O que era a eclésia? Era uma reunião, uma convocação de uma assembleia de líderes que se fazia. E como fazia essa reunião? Aí tinha um homem chamado Homem da Pedra. A maioria das cidades tinha uma pedra, e essa pedra ficava na porta da cidade. E quando havia a convocação, esse Homem da Pedra convocava os líderes da cidade, e eles saíam para fora e reuniam nesse local, e o que era decidido ali, fora, a decisão que eles tomavam ali, eles voltavam para dentro da cidade e comunicavam que havia sido o quê? Resolvido. Então Jesus chama os seus discípulos para fora, dá-lhe uma missão, e nós, a Bíblia diz que nós somos o quê? Chamados por Deus. E agora nós vamos retornar novamente ao mundo para levar o quê? A sua mensagem. Aí o Senhor vai dizer, então, eu vou edificar a minha igreja. Nós temos ouvido hoje muitas pessoas questionando o fato do termo que é usado, igreja visível e igreja invisível. Eu tenho até visto algumas pessoas que fazem chacota com isso.
Mas, e são pessoas estudadas, não ignoro o grau de escolaridade dele, formação deles. Mas a Bíblia deixa claro para nós que a igreja visível é a igreja o quê? A igreja local. A igreja local. Isso nós temos bem claro. Que é um grupo de pessoas regeneradas, batizadas, que se reúne num local, pode ser num templo, pode ser uma praça, pode ser qualquer lugar, mas é um grupo de pessoas chamados, que reúne num determinado local para adorar a Deus e cumprir as suas ordenanças. Como batistas que somos, quais são as duas ordenanças? Batismo e ceia do Senhor. Que tem um grande e profundo significado, que nós não vamos discorrer agora. De certa forma, o que é o conceito de igreja visível e igreja invisível? Está relacionado com o conceito de igreja local, e aí nós vamos falar assim, igreja universal. Aí fica complicado, né? Porque antigamente, os escritores mais antigos usavam a palavra católico. Aí complicou, aí usa universal e agora. Mas qual é o termo que a Bíblia usa para falar dessa igreja? Chegaste ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus. Qual é o termo que é usado na Bíblia? Corpo de Cristo. A diferença é que a igreja local se refere a uma congregação que se reúne num prédio. Hoje é comum, num prédio. Antigamente não, mas tem algumas igrejas que reúnem em outros lugares sem ser um templo, um prédio propriamente dito. A igreja visível abrange todas as igrejas locais. Lembre quando João escreve, ele escreve o quê? As igrejas da onde? Da Ásia. 7 igrejas da Ásia. A igreja visível ela é identificada, ela é observada, ela é vista, porque é a igreja o quê? Visível, a igreja local. Tem os seus adereços religiosos, faz o seu culto, está ligado a um bairro, uma cidade, ao estado onde ela se encontra, e as pessoas então podem observar. Quando alguém diz assim, eu vou à igreja, ele está dizendo que vai para onde? No nosso conceito, ele está indo para um templo, né? Eu tenho que pegar minhas coisas aqui porque eu vou para a igreja. Ele está se referindo ao local de reunião, que é o templo. Mas ele poderia ir para um local onde não tinha templo nenhum e havia um grupo de pessoas. E qual é o nome desse grupo? Eclésia. Igreja visível, que pode ser vista, identificada. O corpo de Cristo, que é a igreja universal, que foi usado muito esse termo, mas o Novo Testamento compara a igreja como um corpo. Cristo é a cabeça da igreja. Que igreja é esta? A Igreja Batista da Graça? Que igreja é esta? O seu corpo, sendo ele próprio Salvador do corpo. Outro versículo em Efésios 4. Além disso, o Novo Testamento deixa claro que é um só corpo. Se a igreja é o corpo de Cristo e há um só corpo, então o corpo de Cristo não é a igreja o quê? Local. O corpo de Cristo não é a igreja local. A igreja local, os membros de uma igreja local, são membros de uma igreja local. Tem muitas pessoas que é membro de uma igreja local, mas não é membro da igreja que é o corpo de Cristo. Todos os que fazem, nem todos que fazem parte da igreja local, fazem parte do corpo de Cristo. Mas eu vou afirmar uma coisa aqui. Todos que fazem parte do corpo de Cristo têm o prazer de se reunir num local. Não venha com essa ideia de desigrejado, não, que na Bíblia não temos isso. Hoje tem muitos crentes redando por esse caminho, né? Tem um grupo.
O grupo se reuniu e agora denomina-se desigrejado. Virou o quê? Virou uma eclésia. Virou uma assembleia de pessoas, dos desigrejados que se reúnem, está lá na internet, troca coisa, condena, faz um monte de coisa. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim também, assim é Cristo também. Então nós temos na Bíblia, a igreja visível é a expressão do cristianismo, a igreja visível, a igreja local, que as pessoas podem ver, que as pessoas podem chegar. A Igreja Batista da Graça é um grupo de pessoas que se reúnem aqui, é Rua Diamante ainda, né? Rua Diamante, até a pracinha ali na frente, Praça Maurício, que eu conheci o Maurício, ele era membro dessa igreja, que é o nome que leva a praça ali, e estão aqui reunindo um grupo de pessoas. Igreja visível. E a sua reunião, as práticas dos salvos acontecem neste edifício. Quando nós vamos para o livro de Atos, aí nós vamos ver claramente a expressão igreja visível e ao mesmo tempo a menção da igreja invisível, que é o corpo de Cristo. Meu relógio está adiantado 10 minutos, então faltou 1 minuto para eu terminar aqui. Mas eu vou um pouquinho mais. Nós vamos só iniciar aqui em Atos, que amanhã, como o pastor disse que hoje é um culto atípico, né? Aí tivemos lá de ser arrebatado e participar das bodas do Cordeiro, depois voltar para cá. Amanhã as bodas vai ser depois, né? Do milênio. Aí, né? Mas, em Atos capítulo 20, só vou dar uma introdução aqui, mas antes da introdução, deixa eu deixar aí para os irmãos, que eu pretendo nesses dias fazer. Eu sei que alguns irmãos poderão estar amanhã aqui, porque é sábado. Domingo de manhã não, porque alguns têm compromisso com a sua igreja. Domingo à noite provavelmente também não, porque tem compromisso com a sua igreja. Mas eu vou dizer aqui, a igreja é relevante por causa do seu fundador. Jesus disse: eu fundarei a minha igreja. A igreja é relevante por causa da sua mensagem. E a igreja é relevante por causa do poder que nela opera. E a igreja é relevante por causa da sua missão. E domingo à noite eu pretendo findar. A igreja é relevante por causa do seu futuro glorioso. Seu futuro glorioso. Então a igreja, aqui em Atos capítulo 20, os irmãos conhecem muito bem essa passagem. Paulo chega ali a cerca de 40 quilômetros de Éfeso, a qual tem uma igreja, é a primeira igreja mencionada lá em Apocalipse, não é? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A primeira mencionada lá é a igreja de Éfeso. Aí Paulo chega ali em Mileto, está cerca ali dos 40 quilômetros, manda chamar quem? Os anciãos, os presbíteros, pastores. Era uma função só. Nós vamos ver aqui no texto. Então ele manda chamar esses dali. Então a igreja é relevante. Aí Paulo diz: essa igreja é uma igreja local. A igreja é visível. Uma igreja que está na cidade de Éfeso. Paulo chama esses líderes da igreja e diz a ele: essa igreja local, ela deve ser pastoreada com exemplo. Aí Paulo dá o seu exemplo, não é? E de Mileto mandou chamar ali a partir do versículo 17, né? Os anciãos chegaram junto dele e diz: vós bem sabeis, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Paulo chama os os pastores, os anciãos, superintendentes, os líderes daquela igreja. Diz: vocês devem pastorear essa igreja local, visível, como exemplo, porque desde que eu me coloquei aqui, eu me portei de um modo no meio de vós, corretamente. E como eu fiz, como foi o meu comportamento? Paulo diz:
servindo ao Senhor com toda a humildade, e com muitas lágrimas, tentações, pela cilada do diabo, como nada que outro seja que vos anunciar e ensinar publicamente. Aí, para nós andarmos rapidamente aqui, Paulo chama os presbíteros de uma igreja visível, local, e vocês devem pastorear dessa forma, com exemplo moral, com exemplo serviçal e com exemplo ministerial. Por que a igreja deve ser pastoreada assim? Versículo 28. Para apacentar da igreja de Deus, que ele resgatou, seu próprio sangue. Jesus resgatou a igreja local ou a igreja universal, que é o seu corpo? E ele estava pastoreando o quê? Uma igreja local. Aí Paulo diz, você deve pastorear desta forma. Paulo então diz a essa igreja. No versículo 22 ele diz assim, né, em Atos capítulo 20. E agora, versículo 22. Estou ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que há de me acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem a tenho a minha vida por precioso, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério, que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O termo que é usado aqui no original, a minha vida por preciosa, ou por estima, Paulo diz, este rebanho, que é uma igreja local, vocês são pastores da onde? Da igreja de Éfeso. E essa igreja de Éfeso deve ser pastoreada com estima. Paulo diz, eu não tenho minha vida como estima ou preciosa. Eu quero cumprir a carreira. Quero chegar ao final, com alegria, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Porque essa igreja local a qual eu estou pastoreando, tem pessoas salvas, que fazem parte do quê? Do rebanho que o Senhor comprou com o seu próprio sangue. Às vezes eu vejo pastores não tendo consciência deste fato, de que ele está pastoreando o rebanho de Deus que o Senhor comprou com o seu próprio sangue. E às vezes nós achamos, a igreja local não tem nenhum sentido, a igreja local. Não, a igreja local é onde se reúnem membros regenerados pelo Espírito Santo de Deus, batizados, para adorar a Deus e cumprir as suas ordenanças, batismo e ceia. E eu e você, pastor, nós não somos pastores da nossa igreja, nós somos co-pastor da igreja que o Senhor comprou com o seu próprio sangue. A igreja é relevante, porque o Senhor comprou com o seu próprio sangue. Gostaria de ir mais aqui adiante, mas o nosso tempo não permite. Amanhã eu vou dar continuidade e vou tentar entrar aqui no ponto propriamente dito. A igreja é relevante por causa do seu fundador. Deus usou o missionário para fundar essa igreja. Deus usou o missionário para fundar a igreja onde você está. Mas lembre que o Senhor é o fundador da igreja. Que o Senhor abençoe e falar nos nossos corações nessa noite. Amém. Pastor?